Paz do Senhor, meus queridos, estamos mais uma vez aqui para trazer, à luz das Escrituras Sagradas, mais conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que transforma, palavra poderosa. Mas existem muitos mitos que giram em torno da Bíblia Sagrada, principalmente no meio pentecostal, de algumas pessoas que não detêm o conhecimento, o mínimo que seja, das Escrituras Sagradas e acabam cometendo erros os quais nós chamamos de exegese, ou seja, é dizer aquilo que a Bíblia não diz. E de certo você já ouviu pregadores anônimos, pregadores de renome, usar expressões tais como a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, hoje nós vamos trazer o texto de 2 aos Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Gostaria de ler com vocês. No caso, eu tenho duas traduções. Eu tenho uma Bíblia de Thompson, é uma Bíblia tradicional, e eu tenho uma Bíblia judaica. Essa Bíblia vai nos ajudar e nos auxiliar e muito na percepção e na compreensão do texto. Então, vamos ler primeiro aqui na Bíblia de Thompson, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: E ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Ainda leiamos também, vamos ler na Bíblia judaica, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, diz assim: Ele nos tornou aptos para o trabalho, a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Porque o texto traz a morte, mas o Espírito concede a vida. Muito bem. Meus queridos, analisando esse texto, nós vamos entender a razão pela qual Paulo falara à igreja de Corinto em sua epístola, pois existem muitos mitos, principalmente daqueles que têm uma recusa, uma repulsa pela teologia. Nós sabemos que a palavra teologia, ela vem da raiz grega, theo, grego, Deus, e logia, estudo. Então, teologia significa estudo sobre Deus ou estudo de Deus. E o intuito da teologia é exatamente ampliar o nosso conhecimento de uma forma equilibrada e racionalizada dentro do contexto da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela traz esse texto quando Paulo, ele falando a respeito da lei de Moisés e da lei do Espírito. E Paulo diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A teologia, ela foi considerada a rainha das ciências. Para vocês terem uma ideia, no século XV, uma pessoa, ela não podia exercer a função de médico, exercer a medicina, se ela não tivesse primeiro diploma de teologia. Embora essa rainha das ciências, ela tenha perdido o seu lugar nas grandes faculdades e universidades e tornando-se serva de outras ciências, quando ela deveria ser a rainha. Mas é claro, analisando o texto sagrado, nós vamos entender o porquê de Paulo ele ter falado a respeito da letra que mata e do Espírito que dá a vida. Existem muitas pessoas que atribuem esse texto de forma equivocada e afirmam que o que Paulo estava falando aqui era a respeito exatamente da teologia. Então, pessoas que são aversas à teologia bíblica usam essas expressões para condenar aqueles que estudam as Escrituras Sagradas de forma organizada. Sabemos que a teologia, ela tem as suas divisões. Teologia, ela é bíblica, histórica, sistemática e prática. Então, o que nós entendemos de tudo isso é que a teologia, ela nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento. Mas, como nem tudo é flores, pelo menos no nosso contexto, existem muitas pessoas no meio pentecostal, no meio evangélico, que condenam aqueles que estudam a Bíblia de forma organizada. Os teólogos acadêmicos ou autodidata.
E dizem, inclusive, que aqueles que estudam teologia, eles são frios, eles são as pessoas que não acreditam nas coisas de Deus. Essa é a linguagem que se usa no meio rasteiro, que não creem nos mistérios de Deus, na operação de Deus. Claro que sim, nós acreditamos piamente, eis a razão de estudarmos teologia. Então, o termo que muitas pessoas atribuem, a letra mata, mas o espírito vivifica, atribuem à teologia, como que a letra, o estudo das escrituras sagradas de forma teológica trouxesse assim danos e trouxesse assim uma fraqueza espiritual na vida das pessoas. Se bem que quando Paulo usa a expressão, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, Paulo estava falando, meus queridos, da letra da lei. Ora, a lei de Moisés, por ser tão rigorosa, por ser tão rígida, por ser implacável, por ser imperdoável, ela consequentemente acabava matando espiritualmente aqueles os quais não tinham condições de cumprir a lei na sua totalidade. Então, quando Paulo usa a expressão a letra mata, mas o espírito vivifica, Paulo não estava falando do contexto teológico. Paulo estava falando exatamente da lei de Moisés. Porque o mesmo Paulo diz que se guardamos os mandamentos, mas tropeçamos em um sequer, nós somos condenados automaticamente pela lei. Então, fica aqui a nossa compreensão a respeito das Escrituras. Enquanto muitos interpretam de forma errônea o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, atribuindo às pessoas que estudam a teologia bíblica, as línguas originais, a exegese, a hermenêutica, a homilética, para trazer um ensino mais respaldado, acabam tropeçando nesse versículo e cometendo, por incrível que pareça, e por ironia, o que nós chamamos de exegese ou exegese. É afirmar o que a Bíblia não diz. Então, quando Paulo, meus queridos, ele fala da letra que mata, Paulo não estava falando de forma alguma da letra da teologia, do seminário, do estudo organizado, da filosofia, da teologia. Paulo estava falando da letra da lei, que é implacável e não perdoa. Essa é a razão de Cristo ter vindo para cumprir a lei em nosso lugar. E a mesma palavra, a mesma escritura diz que o fim da lei é Cristo. Então, fica aqui essa reflexão para a nossa vida e para o esclarecer de nossa percepção a respeito desse texto de 2 aos Coríntios 3 e 6. Lembre-se, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra da lei nada tem a ver com a teologia bíblica, que em si é a rainha das ciências e tem o intuito de formar pensadores e formadores de opinião, para que nós possamos andar com os nossos próprios pés. Deus abençoe, meus queridos, e até a próxima. Paz do Senhor. Paz.